Dora News recebendo a minha amiga, professora Gleice Jane, deputada estadual, chegou ao topo aí representando Dourados e região, né? Fez um mandato bem pé no chão aí até agora, né? Você cuidando de educação, de saúde, de reforma agrária, de movimento de mulheres. Como é que tá? Qual que é o foco aí do mandato da Gleice? Então, eu sempre digo o seguinte, assim, o foco a gente trabalha muito a partir da luta das mulheres, né? E eu sou professora, sindicalista e obviamente que é uma categoria formada por uma maioria de mulheres, né? Então a gente é um dos focos principais do mandato, a gente tem cuidado disso. Mas quando a gente pensa sob o olhar das mulheres no estado, no município, a gente não consegue pensar a educação desvinculada da saúde, desvinculada do meio ambiente, desvinculada da economia. Então, tudo faz parte de um projeto. Então, pensar o Estado, pensar o mandato sobre esse olhar é bem desafiador. Tem sido bem desafiador, porque a gente tem que conseguir ampliar o máximo possível, porque as mulheres estão em todos os lugares. Né? Então, como que eu vou pensar a vida da mulher professora? É sobre o olhar da educação. A mulher da saúde. Na saúde, a mulher, ela é servidora, ela é médica, ela é enfermeira, mas ela também é paciente. Ela também é usuária do SUS. Então, pensar o mandato sob esse olhar, assim, tem sido bastante desafiador e a gente tem sido difícil a gente escolher, saber selecionar as pautas, né? Mas acho que a gente tem trabalhado muito também para conseguir dar conta de atender tudo isso. E como é que está o PT lá na Assembleia? Está fechadinho, está unido? O PT, dentro da Assembleia, a gente tem um bom relacionamento, a gente trabalha bem, porque você conhece o PT, né? Assim, o Clóvis me acompanha aí desde que eu era estudante ainda, né, Clóvis, no movimento estudantil. Eu me lembro de você dando cobertura para as ações do movimento estudantil e era muito bacana desde aquela época. E você acompanha também a história do PT. No PT, e a própria construção do PT, ela é feita por um amontoado de ideias. Exato. Né? Então a gente já começa a construção do partido a partir de várias ideias dentro de uma linha de esquerda, mas com ideias diferentes. Então, é natural que a gente tenha divergência interna, isso faz parte do PT. O PT sem divergência interna não existe. Deixa de não existir. É o PT. Não é o PT, deixa de existir. Então, a gente tem essa divergência. Agora, a gente tem muitas pautas que nos unifica, então naquilo que a gente tem unidade, a gente está sempre trabalhando junto, na Assembleia a gente vota junto, mas com a tranquilidade de que aquilo que nos divide a gente também diverge numa boa. Na eleição passada do governo do estado, o PT tinha uma candidata, né? Depois, no segundo turno, tinha uma opção que era quase muito difícil aliás, muito fácil de escolher, né? E tinha lá um candidato que era radical de direita e tinha um moderado aí, mais ou menos, disfarçado de centro-esquerda, que o PT fez a opção. A opção foi consensual já naquela época de apoiar o Hitler? Olha, na verdade a opção foi consensuada de não apoiar o candidato. Não apoiar o outro. Isso foi consenso. Foi consenso porque o outro, assim, era declaradamente extrema-direita. Não considero o Riedel centro e nem esquerda. Eu considero o Riedel direita, né? Mas um cara que consegue dialogar com outros segmentos. Então, acho que o Riedel tem uma característica pessoal dele de conversar. Mas, ideologicamente, Riedel é de direita, né? Eu acho que ele é de uma direita um pouco radical, às vezes, na prática, na forma de pensar a política, no histórico dele. Mas no processo eleitoral passado, a gente chegou numa situação assim, ou a gente elegia alguém que era declaradamente extrema-direita e que não tinha também um histórico político que nos desse uma segurança de saber o que a gente iria ter pela frente. Porque na política, Clóvis, tem uma coisa que a gente às vezes avalia, que é o seguinte, é melhor você lidar com que você discorda, mas que você sabe o que é. Como está agindo, né? Do que você sabe como vai agir, como vai pensar. A gente vai ter divergência, mas você conhece a linha de atuação.
do que você trabalhar com uma pessoa que você não tem ideia do que vai acontecer. Que foi o que aconteceu com o presidente passado, em que a gente tinha surpresas atrás de surpresas, né, e desagradáveis a todo momento, né, como foi por exemplo a pandemia. A gente começou a pandemia com um decreto em que ele autorizava a demissão de todo mundo. Depois, com a pressão da oposição, ele deu um auxílio de R$600 para todo mundo, né, sem critério. Até para quem não precisava. Até para quem não precisava. Então, não dá para a gente, assim, quando você lida com uma pessoa que não tem, que você não sabe o que vai acontecer, é difícil, porque você não consegue construir nada. Então, optar pelo Riedel, a opção pelo Riedel, ela foi feita com base nisso. Olha, temos muita divergência, mas a gente sabe com quem a gente está lidando. E o que a gente tinha naquele período também era uma certeza de que o que ia fazer diferença aqui no Estado era a eleição do presidente Lula. Está fazendo? Com certeza. Com certeza, sim. Palpável que o Lula está sendo, pro Mato Grosso do Sul, melhor do que sim. o outro Lula ou do outro anterior? Eu vejo que o Lula tem muita dificuldade nessa legislatura. A gente tem uma Câmara Federal, um Congresso muito diferente do que teve no passado, com essa política das emendas parlamentares, por exemplo. A gente tem uma mudança estrutural no país, que hoje, basicamente, a gente tem um país que, aos poucos, parece que vai deixando de ser presidencialista para ser semi-presidencialista. Isso funciona. Não funciona. Eu acho que isso não tem a menor chance de tem funcionar. Tem gente defendendo isso. Mas Alckmin, o vice-presidente defende. Então, mas não concordo. Assim, eu acho que é complicado, porque o Congresso que a gente tem hoje, né, você jogar emendas parlamentares nas mãos do parlamento como estrutura de poder, e assim, vamos ser honestos entre nós. As emendas parlamentares, elas estão dentro de um projeto de execução de trabalho. Sim. Né? A gente deveria, na verdade, fazer uma discussão sobre isso, porque o deputado ele vai dar o dinheiro para quem está junto com o grupo dele. Vamos passar dourados aqui que dá para a gente imaginar isso melhor. Imagine que o recurso da cidade ficasse na mão só dos vereadores. Como é que a gente ia ter acesso a isso? Exatamente. Como a população teria acesso a isso? O Jardim Água Boa, por exemplo, nunca elege vereador com uma população de 40 mil eleitores praticamente. E aí, como é que ficaria o Água Boa? E aí você tem um vereador lá que também não dá conta de atender tudo ali. Ele teria que atender aqui e ali, então ele vai atender os interesses dele. O parlamento é isso. O Lula tem enfrentado dificuldade, mas mesmo diante das dificuldades, a gente enxerga demais. Por exemplo, a gente tem muito mais incentivo na agricultura familiar, a gente voltou a ter expectativa de reforma agrária, a gente tem a pauta indígena ainda que com muita dificuldade, que a gente tem enfrentado, mas tem um avanço também. O pessoal está com saudade do Minha Casa Minha Vida. Aquele Minha Casa Minha Vida que teve lá atrás, que deu casa para todo mundo. Casa não, girou o dinheiro na empresa, no comércio, no mercado de construção. Vai voltar esse programa, será, antes do fim do mandato do governo? O Lula tem, e isso é a perspectiva do governo Lula, né? Agora, para isso tem que ter dinheiro, né? O dinheiro está na mão do deputado, do senador. É isso, entende? Então, são essas questões. Então, tomada de decisões hoje, a gente tem dificuldade. Eu lembro quando o PT elegeu a Marta Suplicy prefeita de São Paulo, aquela expectativa, e o PT estava naquela onda, e a Marta começou o mandato, terminou no meio de mandato, ela foi entrevistada numa emissora de TV nacional e falou assim: governar é complicado. Eu nunca esqueci essa frase. Você acha que aqui o Riedel também pensa isso? E o Marçal já vai começar a pensar isso? Eu acho que o Riedel já descobriu isso, né? Já porque o processo eleitoral do Riedel, no final da campanha, a gente viu que foi difícil e ele prometeu muita coisa. E não cumpriu. Os professores estão esperando aquela equiparação, vai sair? Porque eu achava que era só os professores que estavam nessa expectativa e já perderam também a expectativa, que já viu que isso não vai acontecer. Mas tem promessa para os pescadores, tem para o policial civil, tem para todo mundo, entende? De repente a gente percebeu que a promessa foi para várias categorias, né? E não teve resposta. Os pescadores, por exemplo, tinha um acordo de que ia liberar a pesca do pintado, que para eles faz uma diferença muito grande. Isso não aconteceu até agora. O
governador o ano passado disse que estava o decreto na mão, que tinha assinado, tem até um vídeo deles lá mostrando, não, o governador assinou o decreto, não foi publicado até agora. Então, tem dificuldade. Eu acho que ele já sentiu o peso da responsabilidade e governar realmente não é fácil, né? Você tem que conversar com todo mundo e o governo ele tem que pensar a política para o conjunto da sociedade. Embora a partir da sua linha ideológica, mas ele tem que pensar a política para o conjunto da sociedade. Acho difícil. Acho que o prefeito aqui também vai estar começando a sentir também. Eu acho que o prefeito aqui já sabia de tudo isso, né? Não acho que para ele tenha alguma surpresa, porque é uma pessoa experiente, né? Conhece muito Dourados e eu escuto a população dizer assim, não, mas o Marçal ele sabe de todos os problemas da cidade, porque ele estava na rádio, todo mundo ligava para ele, então ele sabe cada buraco, em cada esquina, qual posto de saúde tem problema, qual escola tem demanda, isso ele sabe, né? Não é para ele saber porque ele falava disso a todo momento. E ele é um cara experiente, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vereador da cidade, tem articulação nacional, tem articulação estadual, está cercado de muita gente experiente ao lado dele. Agora precisa fazer as coisas acontecerem, né? Eu espero que dê certo, né? Esse primeiro mês, dá para arriscar uma notinha? O primeiro mês eu avalio que ele foi um bom fiscalizador, né, dos trabalhos, assim, vi que ele... Mas isso não é função do vereador? É função do vereador, né? Então ele precisa agora executar o que ele... Prefeitar. Começar a prefeitar. Precisa começar a prefeitar. Eu estou na expectativa e desejando que dê muito certo, né? Mas acho que precisa prefeitar mais. O ano que vem tem eleição. O ano que vem tem eleição. A Gleice já é candidata à reeleição. Sou candidata à reeleição do deputado estadual. Ela ganhou o primeiro mandato, na verdade, você entrou agora como suplente, né? Então você é candidata a deputada. Assim, para ocupar a vaga por... e para mim tem sido um grande desafio, porque eu nunca fui parlamentar, né? Então eu não conhecia esse espaço. No momento que eu chego, ainda chego numa situação super delicada, porque cheguei doente, com saúde. Naquele momento, Clóvis, eu ainda estava numa situação muito debilitada, em que eu não conseguia, meu cérebro ainda não estava bem organizado, porque a síndrome de Guillain-Barré afeta toda a musculatura, todos os nervos, inclusive do próprio cérebro, né? E eu, às vezes, não conseguia organizar uma frase inteira, né? Bem pensada, assim, minha cabeça estava muito confusa. E eu tive que dar conta de tudo isso. O que eu pensava naquele momento? Olha, eu tenho uma missão, eu tenho que ficar boa, eu tenho que sarar, porque eu tenho que trabalhar. Exatamente. E foi o que me motivou a fazer todo o tratamento certinho para conseguir trabalhar. No ano, com toda essa dificuldade, a gente fez 5 audiências públicas, né? Exatamente. Então a gente projetou e pôs em evidência as demandas populares. Sim, as demandas populares. Foi possível ver a audiência pública com bastante repercussão. Sim. E teve um enfrentamento com o governo, com a própria base do governo. Sim, o microfone foi bem usado, né? Eu tenho tranquilidade com isso, porque assim, eu entendo que eu fui eleita, as pessoas votaram em mim porque elas esperam isso de mim, né? E eu acho que eu tenho que dar resposta para quem acreditou, para quem me deu esse voto e para quem... E também tem uma outra coisa, né? Eu acho que o estado do Mato Grosso do Sul hoje, embora a gente veja uma polarização gigante no país, aqui no Mato Grosso do Sul parece que as coisas estão muito calmas, né? E isso não é verdade. Não, né? Não é verdade. Tem né? alguma coisa embaixo do... Lá no sítio eles chamam de pó de serra. Aquela coisa que quando você enterra a árvore, fica aquela serragem assim no chão. Tem um foguinho lá dentro que você não consegue ver. Tem um foguinho lá dentro que está... Que eu estou tentando identificar ainda o que está queimando, mas que tem sim, assim. A gente sabe que o estado do Mato Grosso do Sul sempre foi um estado de debate, de questionamento, de divergência, de lutas, né? Ao mesmo tempo você tem um público da direita, mas sempre teve uma esquerda muito atuante aqui no estado, então você sempre teve divergência. A gente precisa fazer um debate. Eu tenho feito isso, tenho levado as demandas da população, tenho feito os questionamentos que precisam ser feitos. O meu partido está na base do governo, isso para mim também às vezes é um limite, né? Mas eu voto nos projetos que eu entendo que são interessantes. Agora, quando tem projeto que está em desacordo com essa linha ideológica do que eu fui
eleita e com o trabalho que eu fiz toda a minha vida, eu não tenho a menor dificuldade de votar contra, de fazer um debate, fazer um questionamento, de pautar o governo, então, de pautar os deputados. O PT, inclusive, está em alguns segmentos do governo, com cargos, inclusive, de direção, cargo de representatividade, cargo de decisão intermediária, mas está. Você defende que esse PT se depure, sai para cá, porque o ano que vem tem eleição, vamos enfrentar o Hitler? Ô Clóvis, assim, olha, a gente hoje está dentro do governo, né, dentro de alguns cargos de decisão, mas não necessariamente nós não temos hoje definição sobre financiamento, sobre o recurso. Né? Então hoje a gente executa basicamente as políticas nacionais dentro do governo do Estado. Né? Então a avaliação que eu faço hoje é que o PT contribui muito com o governo, mas o governo contribui muito pouco com o PT. Você acha que o PT foi usado para o governo da eleição e está sendo usado para dar essa governabilidade? Não sei se usado, eu acho que foi acordado tudo isso, não acho que a inocência nesse projeto, a ingenuidade de ambas as partes. Né? E assim, o PT capitaliza um pouco em torno dos projetos nacionais, sobretudo na agricultura familiar, onde a gente consegue trabalhar. E a gente também tem um compromisso muito forte com a população, então onde a gente está levando essas pautas para o canto, tentando ver o que consegue fazer. Então, por esse lado, eu acho que tem um grupo que defende a nossa existência dentro do governo, porque a gente faz a diferença onde a gente está. O PT tem muitos quadros qualificados. O PT é bom de quadros qualificados. Quadros qualificados em todas as pautas. A gente está dentro das subsecretarias da diversidade racial, das mulheres, LGBT, idoso. Então, a gente consegue olhar para a população, isso faz parte da nossa formação mesmo. Então, o PT tem muitos quadros qualificados e a gente contribui. Por outro lado, eu entendo que na política você tem esse movimento mesmo, eu acho que a gente precisaria estar ocupando um papel no Estado de estar fazendo o contraponto. Tem um Estado em que a gente tem os nossos rios contaminados de agrotóxico, a gente tem a água, o dado do CISAB, diz que aqui em Dourados, 28 agrotóxicos na torneira que a gente toma água. Né? A gente não tem pesquisas dizendo o que significa isso para a nossa saúde. Então, na política, a gente não olha para o agora, a gente olha para o amanhã. Então, o que significa isso nas nossas vidas e na nossa saúde daqui a pouco? Quanto que o Estado vai conseguir pagar pela saúde pública adoecendo as pessoas? Porque isso é uma política de Estado também. Né? Nesse momento, a gente começa o ano, eu acredito que a gente começa essa semana já pautando aí um projeto de lei na Assembleia que tenta proibir a pesca de 29 espécies de peixe, né? Para os pescadores profissionais, né? Para os ribeirinhos. E o discurso em torno dessa tentativa é sobre o meio ambiente, mas as nossas nascentes estão protegidas, né? As nascentes que levam água para o córrego, que vai para o rio, que vai para o Pantanal, estão protegidas. O fogo que nós tivemos no ano passado é consequência do quê? Então, acho que nós temos uma infinidade de situações para administrar no Estado, sobretudo sobre o meio ambiente e políticas de meio ambiente que interferem na nossa saúde. Né? Então, eu não acho que a gente está no momento de tá tudo perfeito. Nós precisamos pautar. Tenho defendido que nós precisamos começar a pautar o governo nisso também, né? Discutir nisso. Mas para isso a gente precisa sair, porque isso são mudanças estruturais realmente do Estado. No Brasil se diz muito que quem decide tudo é lá no Senado da República. Que a Câmara tem 591 parlamentares, mas a chancela é no Senado. Aí eu vou falar uma palavra aqui que o PT não gosta muito. Um tal de Jair Bolsonaro diz que vai eleger 41 senadores no ano que vem. Para fazer o que com esses 41 senadores, nós já imaginamos. Agora, aqui no Estado, nós temos um candidato do PT, pré-movimentação, que é o Wander, e temos um pré, que seria o Reinaldo, ex-governador do PSDB hoje, que estaria na conta do Bolsonaro. Onde entra o PT nessa história? O Wander chegou a defender que o PT não tem que se preocupar com a eleição do Rio, tem que se preocupar em eleger ele de senador.
Como é que está a matemática aí, interna? Internamente a gente está aí conversando, e isso é pauta interna do partido, inclusive nós vamos ter o PED, né? O PED é o nosso processo eleitoral de eleições diretas do partido, que acontece esse ano, agora até o meio do ano, e isso vai movimentar, essas pautas vão ter essas movimentações internas aqui. Agora, eu tenho feito assim, uma avaliação, e aí eu discordo às vezes de alguns companheiros dentro do PT, que eu acho que a gente cresceu no contraponto. Né? Eu acho que essa é uma característica forte do partido. E por isso eu sempre defendo que nós temos que ter mais liberdade de fazer o contraponto, de mostrar coisas para a sociedade, de fazer uma pauta, estar polemizando, eu acho que é isso uma coisa que... E não é polemizando à toa, é trazendo polêmicas importantes para o Estado, como essa, por exemplo, assim, o que vai ser da nossa saúde daqui a 10 anos? Né? O que vai ser, como vai ser a vida daqui a 10 anos? Né? O PT sempre teve essa capacidade, essa habilidade, que é o papel da esquerda, né? Nós da esquerda, a gente pensa o mundo a partir de nós, seres humanos, e que nós fazemos parte de um meio ambiente, então é importante entender todo esse processo. A direita, a extrema-direita, ela pensa em lucro, ela não pensa nas pessoas, né? Ela está pensando em dinheiro, em lucro, quanto que está lucrando, quanto que a gente está ganhando com a exportação da soja, quanto que o Estado está se beneficiando. Ok, eu acho que isso é importante também, mas o quanto que nós estamos prejudicando o nosso solo, a nossa água, a nossa saúde, e o que significa isso a longo prazo. Então, eu acho que a gente tem um debate grande aí pela frente no Estado que a gente precisa fazer. Vamos voltar na política. Vamos lá. O Wander é o candidato a senador seu? Sim, acho que isso dentro do PT não tem divergência. Isso é unanimidade. Não. Quem que é o segundo voto de vocês? Isso ainda está em debate. Isso ainda tem uma discussão, né? Acho que é muito cedo ainda para a gente poder fazer esse debate. Acho que tem aí uma tentativa de construção com o Reinaldo para esse processo, mas eu também tenho uma desconfiança, né? A direita, ela não nos tolera, né? Então eu tenho sempre... ela tolera, ela pode não suportar, ela não tolera. Suporta, então eu tenho sempre uma... Ela tolera. Eu tenho sempre assim uma linha de que, olha, vamos com cuidado nessas relações, né? Porque a gente percebeu isso em toda a longa da história, né? E quando a gente entra para resolver algumas coisas, mas depois que a gente resolve, a gente não sai mais. Então, é assim que funciona, né? Esse movimento da política. O PT é dividido em organizações, né? Não é facções, não, né? Não. A gente tem tendências, a gente chama de tendências. Tendências, exatamente. Nós temos várias tendências, porque a construção do partido, ela veio já com essa organização. Então, a gente tem aqui hoje no Estado, nós temos a Resistência Socialista, que é a que inclusive o Wander participa, que é a RS, a gente tem a CNB, que é a que o Zeca participa, e é a maior corrente que nós temos hoje no Estado, no país, essa é a maior corrente. Nós temos a Articulação Esquerda, que é essa que eu faço parte, que aqui no Estado tem o vereador Elias Esti, tem o ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amaducci, né? Tem outras lideranças também que estão colocadas por aí. Que é esse grupo que não quer ficar no governo. A gente e na verdade, internamente também a gente tem feito essa discussão, também não tem sido tão unânime ainda. A gente está começando esse debate, amadurecer esse debate, mas há uma tendência interna dentro desse grupo realmente de vamos discutir a saída. Tem mais gente dentro do PT, outras lideranças também, questionando o que a gente faz com isso, né? E dentro das tendências também tem essa divergência. A diferença do PT é essa, né? Ele se oxigena nesse debate aí, a gente se e chega lá todo mundo. E chega no final... a decisão final todo mundo segue. A gente tem a divergência democrática. A divergência democrática. A gente tem a divergência democrática. Então, acho que a gente tem... E faz parte dessa movimentação. Por quê? Porque o PT... Para nós, o que movimenta o PT é justamente a gente estar o tempo todo refletindo sobre as pautas centrais da sociedade. E eu acho que por isso a gente tem uma contribuição gigante na estrutura do país inteiro, da política do país inteiro. Esse final de semana eu estava reunida com as mulheres do PT. E nós estávamos fazendo justamente esse debate sobre a construção histórica nossa, de como que a gente se organizou internamente dentro do partido. E algumas pautas aí são
Nas mulheres a gente não tem muita divergência, a gente sempre trabalhou muito coletivamente junto, de forma unificada. Mas a gente lembrando, assim, nós somos o primeiro país, cotas de 30%, isso é uma coisa, décadas passadas a gente já tinha isso no partido. Né? A paridade, nós temos dentro do partido paridade de gênero, as direções são compostas de forma igual. Né? As cotas para as mulheres é muito recente, então na estrutura da política, nós fomos as pioneiras nisso, e a partir disso a gente joga isso para os movimentos sociais, para os movimentos sindicais, para o debate na sociedade. Então, o PT tem uma contribuição gigante na participação e na organização estrutural da sociedade, sobretudo nessas pautas que diz respeito às mulheres, aos povos indígenas, à população negra. Né? Então, esse debate interno do partido, ele é fundamental para a gente mudar as estruturas da sociedade. E eu acho que nós temos uma contribuição gigante. Na luta das mulheres, por exemplo, né, na política de enfrentamento à violência, de luta por igualdade de gênero, é o PT que tem esse debate. Obviamente que dialoga com as mulheres da direita, que naquele momento também tinha muitas mulheres, né, nessa linha progressista, a própria história das mulheres no país tem esse debate interno, mas a gente tem uma construção de política que é feita. Você sabia que, por exemplo, a SPM, que era a primeira, hoje o Ministério das Mulheres, né, para a Secretaria de Política para as Mulheres, ele foi muito pautado na experiência do governo do Zeca aqui. Nós fomos uma das primeiras secretarias de mulheres do país. Exatamente. Do país. Foi. Então, nós, no Mato Grosso do Sul, a gente construiu políticas aqui que repercutiu na política nacional e depois isso vai para o Estado. Né? Então, o PT... A ministra hoje, né? A ministra hoje, que é a ministra Cida, veio aqui do Estado, e essa pessoa que participou de todo esse processo. Então, essa é uma característica nossa. O que vamos esperar da Gleice na Assembleia em 2025? Muito trabalho, né? Muita disposição. Esse ano eu quero... já fiz muito isso nos anos passados, no ano passado, mas esse ano com um pouco mais de organização, quero visitar mais municípios, ouvir ainda os municípios que eu ainda não consegui chegar, né? Ouvir mais a população. Estou preocupada em fazer um debate mais sério sobre educação, então vou pautar isso. A luta da classe trabalhadora sempre foi pauta do nosso mandato, pauta da vida toda política que eu tenho desde do movimento estudantil e a educação também, né? Sempre tive nessa pauta da educação. Então, eu acho que esse ano a gente deve aprofundar a pauta da educação, a pauta dos servidores públicos, acho que a gente precisa debater isso. Espero que a gente não tenha que debater, mas se for preciso, nós vamos fazer grande enfrentamento às terceirizações e privatizações, que a gente percebe que a fogo baixo elas estão chegando, né? Aqui no Estado, a gente precisa enxergar isso, é um debate que a gente vai fazer. Estamos vendo isso na saúde, na educação, isso me preocupa bastante. Acho que nós vamos ter que fazer um grande debate sobre o meio ambiente. A gente começa o ano, assim, tem trabalhado muito com a luta dos pescadores, porque é muita injustiça o que se faz com eles, né? Joga uma responsabilidade ambiental para uma categoria que cuida dos rios, né? Porque os ribeirinhos são os olhares do rio, quem olha para o rio, quem cuida, quem sabe por que o rio está adoecendo, enxerga que o peixe não está mais ali. O ribeirinho é a pessoa que está ali no dia a dia, que cuida. Vive o dia a dia que vive o dia a dia do rio, que vive o dia a dia da floresta, a gente viu isso. Eu fiz uma viagem para o Pantanal recentemente e eu subi o rio parando, ouvindo as pessoas para saber como é. São as pessoas que conhecem. Assim. E com muita tristeza, eu sempre perguntei para todas elas, o que você espera dos próximos 10 anos do Pantanal? Eu perguntava isso, né, para todo mundo. E a resposta? Lágrimas. Verdade? Lágrimas. Para todas elas. A resposta é lágrimas. Elas choram e falam, a gente não tem expectativa se a gente não parar de desmatar, se a gente não parar de destruir, se a gente não repensar. E assim, a gente tem uma lei no Estado de proteção ao Pantanal, mas o Pantanal defende das nascentes que estão no Cerrado. Né? Então, se a gente não olhar para esse conjunto total da política e do olhar o cuidado, Pantanal de uma forma mais ampla. da forma mais ampla. Estão vendendo o Pantanal Isso. de forma só... Isso. Então, a gente precisa olhar para esse olhar. Então, acho que
2025 é um ano em que a gente vai intensificar em alguns setores que a gente dialogou, né? E os setores que eu acho que mais a gente trabalhou foi educação, foi serviço público. A gente tem percebido uma dificuldade, uma luta constante do serviço na segurança pública. Estive acompanhando a luta dos policiais civis, dos policiais da Polícia Penal. Então, com preocupação também, né? Porque a gente sabe o seguinte, Clóvis, que quem cuida da população, né, é o servidor público. A máquina funcionar é o servidor público. E o servidor público, assim, se o governo está aí, ele vai trabalhar, se o governo não tiver, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Então, nós temos que enxergar esse servidor e valorizar os servidores públicos. Então, e me preocupa muito, inclusive, isso na cidade de Dourados também. Nós começamos o ano aí, vimos algumas críticas, alguns ataques e algum movimento no sentido de acusação dos servidores da saúde em relação ao caos que a saúde vive. Nós não podemos. O que nós temos de melhor na saúde de Dourados são os servidores. Com certeza. E que sofreram. Eu estou acompanhando a luta dos servidores aqui. O pessoal, na FunSaúde, assim, ficaram sem férias, tendo que trabalhar, fazendo hora extra, porque faltava funcionários. Essas pessoas adoeceram nesse processo. Então, nós não podemos culpar as pessoas pelo caos das gestões. Os pescadores, a pauta dos pescadores foi muito interessante, porque quando eu cheguei no mandato, eu ainda tentando entender o que eu estava fazendo ali, né? Estava aprendendo muita coisa, e eles bateram a porta e queriam que eu assumisse a pauta dos pescadores. Eu falei, gente, eu não sei nem os pescadores, eu nunca pesquei, né? Sabe pescar? Nem pescar eu sei o que eu faço aqui. Mas eles me escolheram como a deputada queria defender, porque o Amarildo fazia isso, e como eu ocupei esse lugar. E eu demorei um pouco para entender esse processo. E um dia eles chegaram lá, assim, uns 30 lá no gabinete, e falaram, deputada, nós queremos que a senhora assuma essa pauta. Eu não tive como voltar atrás, e tenho defendido isso muito, e não só pelos pescadores, mas porque o pescador é quem cuida do rio, quem cuida da água. Essa é a Gleice, minha amiga. Valeu, gente, um grande abraço para vocês, um prazer enorme estar aqui.